para que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te dar um abraço. Aleluia. Deixa eu dar um abraço para ver se eu recebo um pouco dessa unção. Obrigada, pastora Alba. Obrigada pelo carinho. Meu Deus, gente, eu ficaria amanhã toda ouvindo essa pastora abençoada. Mas aprove a Deus que a oportunidade chegasse até a mim. Eis-me aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão preparadas para serem empurradas do ninho hoje? Para sair da zona de conforto? Quando eu cheguei aqui, o Senhor falou isso comigo, que hoje Ele vai empurrar as suas filhas do ninho para lançar elas ao seu destino. Abra teu coração, amém? Amém, glória a Deus. Antes de ministrar a palavra, eu não poderia deixar de agradecer pela oportunidade que me foi dada a vocês, essa família pastoral dessa igreja. Pastor Marcelo, pastora Alba, seus filhos, eu tenho uma admiração imensa por eles. Somos amigos, Deus fez essa aliança e eu louvo a Deus por isso, mas há uma admiração em meu coração, pela forma como eles se dedicam à missão a qual o Senhor os confiou. Tirou eles de tão longe, os trouxe para cá e eles aceitaram esse desafio e têm pastoreado vocês com tanto amor, com tanto carinho, com tanta entrega. Deixa eu falar para a igreja que se encontra aqui, que faz parte da membresia. Vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados em tê-los como pastores. Eles amam vocês, eles se lançam por vocês. Agradeça a Deus por isso, expresse a gratidão a Deus em honra também a eles, aos seus pastores, amém? Uma salva de palmas para eles, porque a glória é de Deus, mas eles têm sido um instrumento aqui, amém? Quero agradecer também a Eliane, é isso? A líder aqui das mulheres. Deus abençoe sua vida. Obrigada pela oportunidade, obrigada a oportunidade das mulheres, essa igreja. E eu não poderia deixar de agradecer e honrar aqui publicamente o meu maridão. Gente, ele é incrível. Ele é incrível, pastor. Vou fazer o quê? Gente, deixa eu falar uma coisa. O símbolo desse congresso, dessa conferência, é o diamante, esse brilhante. E eu posso afirmar aqui publicamente, eu falo isso na igreja, eu honro meu marido mesmo porque ele é incrível. Ele tem sido esse lapidário de Deus na minha vida, para trazer à existência aquilo que Deus plantou na minha essência. Se hoje eu posso brilhar em Jesus, é porque Ele tem sido esse instrumento. Ele é aquele que me empurra do ninho, Ele é meu arco que me lança ao meu destino, e eu louvo a Deus pela sua vida. Te amo, meu amor, te admiro demais, amém? E eu já quero deixar um recado para os homens aqui casados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez as esposas de vocês estejam ainda em estado bruto. Sabe o diamante em estado bruto? Mas vocês são os responsáveis, os instrumentos de Deus para lapidar a esposa de vocês. Com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, mas para trazer à existência aquilo que Deus plantou dentro delas. Vocês, homens casados, são os responsáveis, sim. Façam isso. Se permitam ser esse instrumento de Deus, sabe por quê? Vocês vão colher isso: honra, gratidão, amor, e mais ainda, elas vão estar junto com vocês na missão que Deus deu a vocês, para a casa de vocês. Querem colher honra, parceria das suas esposas? Sejam esses instrumentos de Deus, amém? Quem recebe isso nessa manhã, amém? Fiquem ligados, homens. Vamos fazer aqui uma conferência de homens. Chama o pastor Bruno para ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos à palavra, gente. A pastora Alba me passou como um texto base, Provérbios 20:15. Não é isso? Provérbios 20:15. E eu vou ler nesse momento. Peço que vocês abram a palavra de Deus, para que a gente possa ministrar. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Na igreja eu sempre falo isso, gente, eu vou tentar ser breve, porque a pastora aqui fala demais. Aleluia, vamos lá. Provérbios 20:15. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios
que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Aleluia. O que a gente pode extrair desse texto de forma bem básica? Isso, podem tomar seus assentos, o pastor lembrou, obrigada, pastor Marcelo. Aleluia. O que a gente aprende nesse texto de forma bem simples, de forma básica, é que a sabedoria, ela é superior a um grande tesouro. E por que não citarmos, né, pastora Alba, Provérbios 31:10, que fala da mulher virtuosa? Eu acho que todas nós conhecemos esse verso, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a de finas joias. Só que vamos parar para analisar. Uma joia preciosa, uma fina joia, antes dela se tornar essa joia preciosa, ela passa por um processo, não é verdade? Assim somos nós em Deus. Para andarmos em virtudes, em sabedoria, nós não nascemos assim, nós passamos por processos de aprendizado em Deus. O diamante, por exemplo, que é o símbolo dessa conferência, e quero fazer uma ressalva aqui, mulheres, vocês estão lindas, elegantes. Amei essa roupa preta, eu sou apaixonada por roupa preta. E esse colar que a pastora Alba mandou fazer, ela arrasou, tá lindo demais. E, como eu disse, esse diamante, ele, para se tornar um brilhante, ele passa por um processo. E o nome desse processo é a lapidação. Lapidadas. E qual é o propósito da lapidação em um diamante? É deixar o diamante em um formato tal para que quando a luz incidir sobre ele, ele possa receber essa luz e transmitir um brilho muito intenso. E sabe o que isso me faz lembrar? O nosso Senhor Jesus. No Evangelho de João, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. No Evangelho de Mateus, ele disse para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E só que ele disse isso para discípulo, e discípulo é aquele que se permite passar pelos processos em Jesus. Discípulo é aquele que nega as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, larga tudo e se submete ao senhorio de Jesus. E se submeter ao senhorio de Jesus implica em aprendizado, é aprender com Ele. Assim somos nós, discípulos de Cristo. Precisamos nos permitir para que nós possamos resplandecer a luz que vem dEle. E só andando, aprendendo com Ele, se submetendo ao senhorio dEle, que nós podemos brilhar. Não há como brilhar se não estivermos em Jesus, aprendendo com Ele, se submetendo a Ele. Não tem como. E o Espírito Santo, quando eu estava preparando, orando a Deus, eu falei: Deus, me dá uma palavra para aquelas mulheres, para essa conferência. E o Espírito Santo fez algo muito diferente comigo. Eu não costumo ministrar assim, eu sempre entro mesmo assim na palavra, enfim. E ele me levou para que eu aprendesse o processo da lapidação. Ele disse assim: filha, você vai aprender o processo da lapidação no diamante, para que minhas filhas entendam o meu processo nelas, o meu processo em vocês. E sabe o que eu aprendi? Que a primeira fase do processo da lapidação em um diamante, aleluia, se chama observação. É quando o lapidário, ele se encontra com aquela joia preciosa ainda em estado bruto. E ele se encontra com essa joia em suas mãos, essa pedra, e ele pode passar horas, dias, semanas e meses observando aquela pedra em estado bruto. E por que ele observa? Porque ele precisa analisar muito bem para que ele faça um corte com muita precisão para extrair o melhor daquela pedra. Aleluia. Talvez você, mulher, que está aqui nessa manhã, você homem também, tem achado que Deus esqueceu de você, que as promessas não vão se cumprir, que as suas orações não têm
Ele não tem ouvido suas orações não têm chegado ao céu. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você está se sentindo sozinha. Deus esqueceu de mim. Ele fez tantas promessas. Eu participei daquele culto que eu precisava de uma resposta. E Ele veio com uma palavra profética, usou um vaso e disse que iria fazer, que iria salvar meu marido, meus filhos, que ia abrir aquela porta, que ia cumprir o chamado na minha vida. Só que nada aconteceu. Se passou dias, semanas, meses e anos. E nada aconteceu. Talvez você tenha essa questão dentro de você. E sabe o que Deus manda eu te dizer nessa noite? Eu venho como boca de Deus aqui para dizer para você: filha e filho, eu não esqueci de ti. Assim como uma pedra bruta se encontra nas mãos de um lapidário, eu estou contigo em minhas mãos. E eu estou contigo em minhas mãos, observando para extrair o melhor de você, para gerar em você habilidades necessárias para que você cumpra a minha missão e para que você viva as minhas promessas. Acalma teu coração. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Só que vai ser no tempo dEle, no momento dEle, na hora dEle, enquanto você se encontra nas mãos dEle. Porque eu venho como boca de Deus para falar para vocês: vocês estão nas mãos do grande Deus, do grande eu sou. E quando você se encontra nas mãos dEle, se permita. Ele está gerando em você habilidades necessárias para que você viva de fato as promessas dEle na tua vida. Porque nós nos tornamos a geração imediatista, que queremos tudo para ontem, para hoje, para agora e para já. Só que com Deus não é assim. Há tempo para todas as coisas. Nunca foi, não é e não será. E a gente precisa se permitir entender o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele quer gerar em nós habilidades, condições, para que quando a promessa chegar, a gente viva de fato essa promessa. Porque se a bênção chega antes do tempo, a gente pode abortar o propósito de Deus em nossas vidas, uma missão tão grandiosa. E se chega antes do tempo, e a gente aborta. Por quê? Porque nós não aprendemos com Ele. Ele está gerando coisas em você que são essenciais para que você viva aquilo que Ele tem para a tua vida. E a gente pode aprender isso com a palavra de Deus. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E a gente vê isso com tantos personagens, não é verdade? Vamos falar do rei Davi. Ainda menino, na sua primeira unção, a primeira unção na casa de seu pai, na frente dos seus irmãos, vocês lembram, né? Até o cumprimento de fato da promessa de Deus na vida dele, até ele se tornar rei de todo Israel, se passaram mais de 20 anos. 20 anos! Davi aprendendo no anonimato, Deus dando as ferramentas necessárias para ele, para que ele derrubasse gigantes. Deus trabalhando no coração dele, para que quando ele reinasse, ele tivesse condições de fato de estar naquela posição. Porque a missão era muito grande, a missão que Deus estava confiada nas mãos do rei Davi. O que Deus confiou para você é grande demais, creia nisso. Creia nisso. E por que não citarmos o apóstolo Paulo? Meu Deus, como aprendemos com as suas cartas. Quantos ensinamentos ele tem deixado, ele deixou para a igreja do Senhor. O maior evangelista que já existiu. Aquele que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Deixa eu falar para vocês. Desde a conversão do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, até que de fato ele estivesse preparado para cumprir aquela missão que Deus tinha confiado, eles se passaram muitos anos. Ele se converte ali, recebe aquela luz, aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco. Até de fato ele cumprir a promessa, se passaram mais de 10 anos. Só em Tarso, na sua cidade natal, ele ficou 10 anos no anonimato, esquecido, sabia disso? 10 anos em Tarso. Só quando aconteceu um grande avivamento em Antioquia, Barnabé sai de Jerusalém e vai para Antioquia,
para ver o que estava acontecendo lá. Aí ele se lembra de Paulo. Aí ele vai lá em Tarso buscar Paulo, porque ele se lembra dele. 10 anos esse grande apóstolo ficou no anonimato. E eu creio que enquanto ele estava lá, Deus estava quebrando muita coisa nele, quebrando orgulho, soberba, para que ele entendesse que a missão que Deus tinha confiado a ele era muito maior do que ele. Tudo aquilo que ele sabia, ele precisava deixar de lado e aprender com o Senhor Jesus. Aprender com o Senhor Jesus. Esther também foi assim com ela. Esther, ela chegou no palácio de Suzã, até ela assumir aquela posição de rainha daquele grande império. Se passaram 12 meses sendo experimentada, cuidada, e Deus gerando nela habilidades para que ela tomasse as melhores decisões. Porque muito mais que fazer Esther rainha de um grande império, era ela estar naquela posição para cumprir um propósito muito maior, que era livrar o povo de Deus de um grande extermínio. Ana, por que não citarmos Ana? Chorou e desejou aquele filho por tantos anos. Eu acredito que Ana chorou por mais de 20 anos. Sabe por quê? Quando Eucana chega para Ana e fala assim: meu amor, não sou eu melhor do que 10 filhos? Por que ele fala 10 filhos? Ele usou uma referência, provavelmente uma referência da sua segunda esposa, Penina. E vamos botar entre uma gestação e outra, o nascimento, 1 ano, uma conta bem básica, bem rasa. Então, provavelmente, Ana estava naquela situação por mais de 20 anos, sofrendo humilhação, desejando um filho. E provavelmente não era só Penina que humilhava Ana, não, porque os filhos tendem a imitar os pais. E você acha que os filhos não imitavam a mãe, Penina? Os filhos de Penina também deveriam zombar de Ana. E Ana chorava e chorava, querendo um filho. Só quando Ana se levantou e foi até Deus em oração e disse: Deus, se o Senhor me der, eu devolvo para ti, eu coloco à tua disposição, à disposição da nação de Israel, para que esse filho cumpra um propósito. Sabe o que a gente aprende com isso? Uma das habilidades que Deus está trabalhando em nós, aquilo que Ele quer gerar em nós também se chama generosidade. Porque aquilo que Deus te prometeu não é só para você e para benefício da sua família, não. É para estar à disposição do reino de Deus. Porque reino de Deus fala em dividir, em servir. Só que a gente recebe uma promessa da parte de Deus, queremos só para a gente. É só para a gente desfrutar. Quantas pessoas eu conheço que estavam na igreja, eram frequentes, estavam à disposição do pastor, da igreja, subia a monte, jejuava, enquanto desejava muito uma bênção, a conversão do cônjuge, uma porta de emprego, e quando aconteceu, não se vê mais. Porque se comportaram como multidão e não como discípulo. Discípulo muito mais do que a bênção, que é intimidade com aquele que pode todas as coisas. Discípulo entende que reino trata-se de dividir. Aquilo que Deus tem prometido a vocês é para estar à disposição do reino dele, do teu irmão, da tua irmã. E Ana entendeu isso. Aí Deus atendeu a petição dela, e ela gerou um grande homem, Samuel, o último juiz da nação de Israel, profeta, sacerdote, aquele homem essencial na transição daquela nação de Israel, de uma nação com juízes para a nação com a monarquia davídica. Um homem essencial. Ela gerou algo grande. Só que a gente olha para os personagens bíblicos e achamos: foi só com eles. Não, gente, você é filha, você é filho. Deus tem propósitos únicos, exclusivos para vocês. Tem uma missão confiada a vocês. Só que essa missão só vai se cumprir quando você entender que Deus está trabalhando em você e o que Ele quer gerar na tua vida é grande demais. E a gente precisa se permitir passar por esses processos. A segunda fase do processo de lapidação em um diamante se chama arredondamento. Sabe o que é o arredondamento? São 2 diamantes se atritando, porque a única coisa capaz de cortar o diamante é outro diamante.
O diamante é o mineral mais resistente que existe. E esse processo é o processo onde o lapidário está dando forma ao diamante. Olha isso, gente. E o lapidário vai usando outro diamante para dar forma ao diamante. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? O que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar? Que a pessoa que Ele colocou do teu lado, a tua esposa, teu esposo, aleluia, o teu pastor, a tua pastora, a tua líder, eu não sei quem é a pessoa mais próxima de você. É essa pessoa que Deus está usando para aperfeiçoar você. E a gente precisa mudar o nosso discurso, porque a gente vai até Deus e fala: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Olha o que eu estou passando, Deus. Olha o que meu marido está fazendo, o que minha esposa, meus filhos. Muda teu discurso. Essa pessoa tem sido o instrumento de Deus para aperfeiçoar você, para gerar em você coisas extraordinárias. Diga para Deus: Deus, agora eu entendo que essa pessoa que o Senhor colocou do meu lado, meu marido, meus filhos, o meu pastor, minha pastora, meu líder, minha líder, tem sido teu instrumento para me aperfeiçoar. E eu mudo o meu discurso, eu não reclamo mais. Eu digo para ti: me dê condições de passar por esse processo e gere em mim aquilo que o Senhor quer gerar. A gente precisa mudar o nosso discurso, porque a gente quer muito que as pessoas do nosso lado mudem, que as circunstâncias mudem, e a gente não quer mudar. E nada adianta se a gente não mudar, gente. A gente vai continuar vendo defeito onde não tem, problema onde não tem, arrumando problemas. A gente precisa chegar a Deus e falar: Deus, me transforma, me muda, porque quando eu mudar, as coisas ao meu redor vai mudar. Aleluia. São nas situações desconfortáveis da vida, são nos confrontos da vida que Deus nos move ao seu propósito. Lembra no início da mensagem que eu disse que Deus quer empurrar algumas pessoas do ninho aqui? É isso que Ele tem feito na tua vida. São nas situações desconfortáveis que Deus nos move para o seu propósito. Porque zona de conforto, por muito tempo, ela pode ser lugar de nutrição, lugar de proteção, mas a gente precisa discernir o tempo, entender que esse lugar, se passar do tempo, pode se tornar uma prisão. E aquilo que não nos desafia, não nos transforma. Essa pessoa que está do teu lado, te confrontando, te sacudindo, te arrancando do ninho, é Deus te chamando para águas mais profundas, para um nível, para outro nível nele. Isso aconteceu com Esther, sabia? Esther agora estava na sua zona de conforto. Já era a rainha daquele grande império. O rei havia escolhido, tinha coroado Esther, e Esther estava agora no palácio de Suzã, na sua zona de conforto. Aí ela descobre que seu primo e pai adotivo, Mardoqueu, estava em frente ao palácio, em profunda tristeza, vestido de pano de saco. Aí sabe o que ela faz? Não, meu pai adotivo, meu primo, não pode ficar assim, não. Manda levar roupas para ele tirar essas vestes, esse pano de saco sobre ele e vestir ele. Manda lá, pode levar. E quando os funcionários de Esther chegam lá, entregam a roupa a Mardoqueu, Mardoqueu fala: não, diga Esther que saiu um decreto que o nosso povo será exterminado, que é para ela se apresentar ao rei e pedir misericórdia. E quando chegam para Esther e falam: Esther, Mardoqueu mandou falar isso para você. Ela fala assim: não. Agora ela estava na zona de conforto dela, ela não podia dar mais um passo na sua força. E ela fala assim: não, eu não posso me apresentar ao rei. Fazem 30 dias que ele não me chama. E se eu me apresento a ele antes do tempo, se alguém se apresenta a ele sem ser chamado, pode morrer. Eu não posso me apresentar ao rei. E vai Atá, eu acho que é Atá, um dos oficiais
daquele palácio que estava à disposição de Esther, e ele vai até Mardoqueu e fala isso para Mardoqueu. Sabe o que Mardoqueu faz? Ele sacode Esther, ele confronta Esther, para que Esther se posicionasse à altura do seu chamado. E ele fala assim: minha filha, não pense você que pelo fato de você estar aí dentro do palácio, de ser rainha, que você vai ser livrada da morte, não. A morte vai chegar para você e para sua família, para sua casa. E se você não fizer nada, Deus pode levantar outro para fazer. Mas quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou neste lugar. Aleluia! E quando Esther é confrontada, sacudida, e Deus arranca ela daquela zona de conforto, porque, como eu disse, muito mais que Esther ser rainha, o propósito era muito maior. Ela ser rainha era só um meio para que ela cumprisse a missão dela de livrar aquele povo de um grande extermínio. Esther se posiciona, vai para um outro nível, convoca um jejum geral para os judeus que estavam na província de Suzã. E todo mundo entra em jejum. Esther, as suas criadas, os judeus, são nos confrontos da vida, nessas situações desconfortáveis, que Deus te chama para você ir para outro nível, para mergulhar em águas profundas e para se posicionar à altura do teu chamado. Saia dessa zona de conforto. Está confortável para você? Tem algum problema, você não está crescendo. Porque zona de conforto nos limita ao crescimento. Tá tudo bem? Fala: Deus, me sacode, manda alguém para me sacudir. Tem alguma coisa errada. Vá para águas mais profundas. Deus te chama para um nível superior. Deus te chama para se posicionar e para mergulhar em águas profundas, para você de fato viver aquilo que Ele te chamou para viver. Oh, mulheres, homens, não aceitem ficar da forma como estão, não. Deus quer mais. Nós somos a última geração, eu creio nisso. E a gente precisa se comportar à altura daquilo que Deus tem confiado a gente. E Deus hoje quer empurrar mulheres, homens do ninho. Vocês já ouviram falar da mãe águia? Que quando o filhote tem medo de voar, ele está no ninho, numa situação confortável, recebendo comida, só que chegou o tempo dele descobrir o poder das asas, e ele tem medo, uma grande parte tem medo, não sai do ninho, fica ali escondido. Aí a mãe águia vem e empurra o filhote do ninho, para que ele descubra o poder de voar, o poder das asas. Deus hoje quer lançar você desse ninho, para que você descubra de fato o poder de cumprir o propósito dele. Porque não há contentamento, alegria e satisfação se não estamos alinhados ao propósito de Deus. A gente pode andar para um lado e para o outro, pode casar, pode ter filhos, um bom emprego, pode ter tudo, mas a gente não vai encontrar contentamento se a missão for muito maior do que isso. E hoje Deus te chama para que você se posicione à altura daquilo que Ele te chamou. Deus te chama, Alba, para que você se posicione à altura do teu chamado, Alba. Deus tem te dado algo grande. Algo grande, se posicione, se posicione. Deus te chama para águas profundas, para um nível maior. Deus te entregou uma igreja, junto com o pastor Marcelo. Deus te confiou esse ministério, Alba. E é muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais, mulheres, é muito mais, muito mais. Eu venho como profeta de Deus para falar isso para vocês. É muito mais, muito mais. Se posicione. Deus hoje está assim, ó, jogando filhas e filhos para que descubram o poder do propósito. Chega de ficar no raso. Deus te chama para águas profundas. É desconfortável que só. Dói demais. Eu sei disso. Eu sei, eu vivo isso todos os dias. Mas é necessário. E só assim eu encontrei
contentamento, propósito de vida. E eu digo, o pastor Bruno tem sido esse instrumento de Deus que me joga assim, ó, vai sim, não, amor, não tem condições. Tem, vai fazer, Deus te chamou para isso. E eu tô aqui. E você? É só para mim? Não, é para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Só tem que se posicionar. E a última fase do processo de lapidação, terminando a mensagem, se chama facetamento. Esse é o momento onde o lapidário já se encontra com a pedra cortada no formato apropriado, mas ele precisa formar as facetas dessa joia preciosa. E esse processo se chama facetamento. O lapidário, ele pega essa joia e encosta essa joia levemente sobre um disco, esse disco girando, e ele vai encostando essa joia, formando as facetas dessa joia. É a última fase. E eu fui procurar no dicionário o que significa facetas. Eu não sabia. E eu descobri que facetas fala da característica de algo ou alguém. E sabe o que o Espírito Santo de Deus me falou naquele exato momento que eu li no dicionário o significado de facetas? Filha, eu estou trabalhando nas características dos meus filhos, nas habilidades, na personalidade, no temperamento. E sabe o que ele nos diz nessa manhã? Pare de menosprezar quem você é. Deus colocou dentro de você características que são únicas, habilidades que são exclusivas, para que você cumpra a sua missão. E quando você menospreza quem você é, você está dizendo para Deus que Ele errou. E o Criador não erra. Se Ele te fez do jeito que você é, se Ele plantou dentro de você características e habilidades, Ele está trabalhando nisso para um propósito muito maior. Pare de falar, Deus, eu não posso fazer. Olha minha irmã, olha o meu irmão, olha como que ela canta, olha como que ele prega. Para com isso, descubra quem você é. Deus quer usar você do jeitinho que você é. Talvez você não cante como sua irmã, mas você tem um abraço acolhedor que ela não tem. E a gente precisa entender a nossa posição no reino de Deus. Nós somos um corpo. Imagina se a mão desejar fazer o trabalho do pé. Não tem como. Cada um na sua posição. E você precisa amar a posição a qual o Senhor te colocou, as habilidades que Ele plantou dentro de você. Eu amo uma frase do Bill Johnson. É um pastor americano da Bethel Church. Ele diz assim: quando você descobrir quem o Senhor te criou para ser, você nunca mais vai desejar ser outra pessoa além de você mesmo. Aleluia! Quando você descobrir quem o Senhor te criou para ser, você nunca mais vai desejar ser outra pessoa além de você mesmo. Se descubra, mulher, descubra quem você é, tenha sua identidade firmada em Jesus. Sabe o que Deus nos diz? Que antes que Ele nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. Antes que viéssemos ao mundo, Ele nos separou. Ele nos escolheu porque Ele nos ama. Ele nos separou para um propósito. O que Deus plantou dentro de você é para o cumprimento deste propósito. Se ame, pare de menosprezar quem você é. Você é uma joia preciosa, um diamante que está pronto para brilhar. Só precisa se permitir passar pelos processos em Deus. Deus hoje deseja que você descubra quem você é, quem Ele te chamou para ser, e para que você coloque à disposição do reino dEle. Se descubra, mulher, se posicione à altura do teu chamado. Como eu disse, só assim você encontrará contentamento, alegria, satisfação. Deus te ama. O diamante, ele é o mineral mais resistente que existe. E sabe o que o Espírito Santo me disse? Filha, vocês são mais fortes do que vocês pensam. Quantas vezes nós falamos para Deus, Deus, eu não suporto mais, eu vou largar tudo,
eu vou abrir mão de tudo. E se passaram dias, semanas e meses e anos, e a gente continua. E Deus está falando, você é mais forte do que você pensa, porque o mesmo Deus que nos dá o processo, Ele nos dá as ferramentas para que a gente passe pelos processos, para que a gente supere os processos e para que a gente chegue ao nosso destino e cumpra a nossa missão. Vocês não estão sozinhos, vocês estão nas mãos do grande Deus, do grande Eu Sou. Se permitam passar pelos processos em Deus. Vocês são especiais e o que Deus plantou dentro de vocês é para estar à disposição do reino dele para um propósito maior. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! O ministério de louvor. Aleluia! Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, Deus. Esse lugar é teu, ó Pai. Faça aquilo que o Senhor quer fazer. Aleluia, aleluia. Se permitam, mulheres, se permitam. Vocês foram chamadas para brilhar, nós fomos chamadas para brilhar, para levar a luz de Cristo por onde passarmos. E hoje, o grande lapidário, o grande Deus, o grande Eu Sou, te trouxe aqui para que você entenda o processo dele na tua vida, para que você cumpra o propósito que ele estabeleceu para você. Abra teu coração, muda o discurso e se posicione. Se posicione, porque o que Deus tem para vocês é grande demais. O que Deus tem para a gente é grande demais. Aleluia. Talvez vocês tenham chegado até aqui dizendo para Deus: Deus, eu não estou suportando mais esse processo de lapidação. Tá difícil demais, tá difícil demais, tá difícil demais. Mas hoje Deus quer derramar força sobre vocês, para que você suporte esse processo. Sabe o que o Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, ele diz? Que todos os dias ela se veste de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Não tenha medo, mulher. No tesouro da graça está aberto para você todos os dias, para que você tome posse daquilo que Deus tem para você. É de força que você precisa. Todos os dias vai lá e se veste de força. É de coragem que vocês precisam. Vai no tesouro da graça e tome posse dessa coragem. Ele está aberto todos os dias para nós, dizendo: filhos e filhas, vem, vem, vem. Tome posse do que vocês precisam para passar nesse dia, porque é o mesmo Deus que dá o processo, Ele dá as ferramentas para que a gente supere os processos. E hoje Deus quer derramar sobre vocês aqui coragem, força, ânimo, para que vocês permaneçam e para que vocês brilhem em nome de Jesus. Se permitam, mulheres, se permitam, homens, se permitam. Aleluia. Canta lá, baixai, canta lá, manai. Sem restrições se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos
palavra, Pai, que o Senhor colocou em meu coração foi entregue, Deus. E eu creio, Deus, e profetizo, entendo que homens e mulheres estão saindo daqui nessa manhã, entendendo para que eles foram chamados. Homens e mulheres que a partir de hoje estão entendendo os processos do Senhor nas vidas deles, ó Pai.